Eu conheci o Dom Setímio através do meu marido, meu falecido marido, Domingos Fernandes Gomes, que ele, na Guiné, muitos dizem é o filho do bispo, porque o bispo acolheu quando ainda era um miúdo dos seus 8 anos. Foi quando o pai morreu, foi brutalmente assassinado pela PIDE, e é uma família muito humilde em Mbulama, e foi recolhido pelo então Frei, como dizia o Frei Setímio, depois como o coisa disse, que era depois o superior de Kumura. Ele foi para lá com essa idade, para quê? Para lhe dar esta formação, de fazer dele um homem, como posteriormente ele me veio dizer. Ele fazia os trabalhos que eram necessários, estava a ser construída ali o complexo, a leprosaria de Kumura, e foi nesse contexto e foi nesse meio que ele viveu, estudou, até 64, quando Dom Setímio conseguiu que ele viesse para Lisboa, para o seminário de Montreal. E foi onde ele esteve, estudou, fez o seu 5º ano, depois regressou para a Guiné, onde voltou para Kumura, deu aulas e trabalhava por apoiar o bispo. Morava em Bissau, mas tinha a sua bicicleta, que ele me contou, que ia todos os dias dar aula e voltava. Estava por aí até que um casal de uma família italiana que foi a Kumura passar a lua de mel, e estava o Domingos ali ao redor, e o Dom Setímio fez a conversa de dizer: eu tenho este jovem, ele é muito aplicado, já fez o 5º ano, mas eu não tenho mais condições, ele também é uma família pobre, não consegue, não sei se conseguir alguém que possa ajudar, ou vocês. E foi então que tomaram conta, deram uma bolsa de estudo, ele veio para Portugal, começou a estudar, fazer medicina, e foi em 74 quando eu o conheço. Eu conheci em 74, eu estava cá a estudar, tinha vindo para Portugal muito cedo, estudei num colégio, e dali, pronto, em Lisboa conhecemos e começamos a namorar nessa altura, em 75. E ele dali vai para Roma, onde faz o seu curso de medicina, e Domingos conta que numa das viagens que o Dom Setímio fez à Itália, procurou, porque ele já tinha concluído o curso de medicina. Procurou e como é habitual, como ele diz e conta, está escrito num livro que ele deixa, que vou publicar, que Dom Setímio procurava todos os bolseiros que estavam em Itália e dizia-lhes sempre: vocês não se esqueçam, vieram aqui para se formar homens e voltarem para a vossa terra e para ajudarem a construir um homem novo na Guiné. O Domingos, na altura meu namorado, tinha problemas políticos com a Guiné por causa das suas posições, de querer perceber a questão da unidade da Guiné e Cabo Verde, como era, e foi praticamente proscrito. Portanto, ele não podia regressar à Guiné. Mas tinha essa vontade de trabalhar para a África. Então, nesse encontro, ele tendo escrito, o bispo, ele diz-lhe: olha, Excelência, que era como o tratava, eu não podendo ir à Guiné, tenho um convite de um médico, colega meu, que também é missionário, e que me convidou para ir trabalhar para Camarões, e eu vou. Ele diz que o bispo teve uma reação que o espantou,
que o bispo era pessoa sempre de fala mansa, sempre de entender, embora muito firme, mas reagiu e disse: o que é que vais fazer para Camarões? Se tu és da Guiné, tens aqui para Guiné-Bissau. E ele diz-lhe: mas para Guiné-Bissau eu tenho este problema político e não posso voltar. Diz que a conversa acabou por aí, abruptamente, como que se dissesse vai e pensa, e no dia seguinte continuaram. E foi então que o bispo disse: tinha um plano, diz: tu escreves uma carta ao Luís Cabral e propões, tu não fizeste mal nenhum à Guiné e tens que regressar para a Guiné-Bissau. E foi assim que ele, como diz mesmo numa coisa, eu que nunca o desobedeci, aceitei perfeitamente a ideia e que iam no carro. Quando iam no carro, o bispo iam com outros padres, sem que nada fizesse prever, perguntou-lhe: ouve lá, aquela rapariga, aquela miúda que tu me disseste que era filha do deputado, com quem andavas, o que é que é feito dele? Vocês escrevem-se, olha, abreviando. Ele disse-lhe que sim, que escrevia, me disse: então pronto, também tens de tomar esta decisão, porque, concluindo e resumindo, ele volta para a Guiné e em 80 eu vou à Guiné passar férias e é quando eu conheço-me visto diretamente com o Dom Setímio. Foi em 1982, quando ele me leva lá à Diocese para ir apresentar-me ao bispo e eu ia extremamente nervosa. Eu ia conhecer a figura máxima da Igreja. Eu que tinha uma formação católica, que tinha vivido também em meios de coisas, para mim não sabia qual deveria ser a minha atitude. E depois, por outro lado, ia conhecer alguém que era praticamente pai do meu marido, entre aspas, um sogro. Portanto, tudo isto fez com que eu estivesse muito nervosa. Eu, quando o Dom Setímio entra, com aquele ar tão natural, com uma vontade, e ao mesmo tempo eu senti carinho, caiu-me tudo. Senti-me leve, à vontade, e falou, quis saber de como é que andamos, as coisas que iam. Só sei que 2 anos depois, em 1982, estava a casar-nos aqui no seminário, aqui o seminário ao lado, no Seminário da Luz, veio da Guiné e celebrou o nosso casamento. Eu volto para a Guiné depois e trabalho como magistrada no Tribunal de Bissau. E ele tinha sistematicamente conversas, explicar-nos, temos que ser firmes, e eu estava então na área da justiça, de que era possível, ele tinha uma esperança enorme de que era possível construir uma sociedade na Guiné digna, de gente digna. E o trabalho todo dele, tudo, foi exatamente ligado a esse objetivo. Criou grupos de tertúlias com jovens que estavam também próximas da Igreja, pronto, que é para também ir transmitir aquilo que eu tinha e poder também ser, pronto, uma inspiração para elas. Foi quando se deu depois um processo de 17 de outubro. Eu era magistrada, era procuradora-geral adjunta e assisti ao julgamento daquele processo. Dom Setímio estava extremamente preocupada com o desenrolar daquele processo. Mas extremamente preocupada, e eu ia assistir ao julgamento, eu saía, tinha que ir diretamente dar-lhe o relato de como é que as coisas estavam a ocorrer. E eu, que estava a acompanhar o processo, tinha, pelos fatos que tinha, pelos testemunhos que foram ouvidas, eu estava convencida de que aquele processo não ia dar em nada porque não havia provas nenhumas. E eu transmitia isso a Dom Setímio. Mas isso não acalmava. Ele conhecia o homem guineense mais do que eu. Aquilo não acalmava. Conseguimos, eles, mas tens que fazer mais qualquer coisa. Foi quando nós conseguimos que a Amnistia Internacional, foi-me pedir o parecer,
que eu dei, positiva, para a Amnistia Internacional, ir à Guiné, visitar aqueles presos e falar com eles. Que a Amnistia conseguiu, teve que ir, eu não acompanhei a visita, portanto, eu vim a saber depois, posteriormente, que praticamente as pessoas que lhes foram apresentadas não eram, no mínimo, o Viriato Pan, que era um dos colegas que também estudou em Montreal com o Domingos, que era procurador da República, que também estava implicado, e o ministro da Justiça, que era o Paulo Correia, que também estava neste processo. E foi esta preocupação, este clamor que ele fazia por todo o lado sobre aquela situação, que eu às vezes eu dizia, mas será que isto vai correr mesmo muito mal? O Sr. Bispo está muito preocupado. E finalmente correu mesmo mal. As pessoas, foram 8 pessoas condenadas à morte, foi pedido a graça presidencial e ainda assim 4 pessoas foram fuziladas. Foi quando nós saímos da Guiné. O Domingos estava fora, tinha ido a Roma, na Universidade Católica de Roma de Medicina, onde completou a sua formação, a sua especialidade em gastroenterologia, estava cá e eu estava na Guiné sozinha com os meus 2 filhos. Mas sabíamos que aquilo não dava para continuar. Não que tivéssemos sido pessoalmente atingidos, mas o que se tinha passado não podia, e pelo que nós devíamos ao bispo na altura, como o Domingos sempre disse, nós não podemos ficar parados. Temos de fazer qualquer coisa. E foi quando nós viemos cá, criámos um partido político, que ele apresentou, as pessoas queriam que fosse alguma coisa clandestina, e ele diz, não será nada clandestino, vai ser, nós vamos dar uma conferência e dar a cara e dizer o porquê que lutamos. E foi pelos direitos humanos, foi pela denúncia sistemática às questões relacionadas com a violação dos direitos humanos que nós fizemos esse trabalho. E foi tudo porque Domingos, que era o líder deste partido, pela formação que tinha tido desde a sua mais tenra idade, entendeu que não fazia sentido ele estar bem e acontecer o que estava a acontecer na Guiné. Ele dizia que era uma traição a todo o investimento que Dom Sétimo está a fazer na Guiné. Nós temos que denunciar isto e trabalhar por isso. E foi o que nós fizemos, até com todo o apoio conseguimos o reconhecimento internacional e houve a tal abertura política na Guiné-Bissau. O movimento para a Fatah foi, candidatou-se presidenciais, o Domingo foi o candidato da oposição e o que aconteceu? As eleições correram como correram e ele ficou na oposição com o partido como o maior partido da oposição na Guiné. No sábado, no fim da campanha eleitoral, fizemos uma missa com o bispo, com o grupo todo, onde ele fez um sermão a dizer: não importa o resultado que sair destas eleições. O que importa é o caminho que fizeram. É o trabalho digno que fizeram. São os apelos à paz, o apelo à reconciliação, o apelo à justiça. Tanto é que quando nós voltamos, quando o Domingos volta do exílio para a Guiné, tem um encontro com o Nino. E também promovido pelo bispo, arranjou a forma que ele tivesse esse encontro. Da mesma maneira que tinha arranjado encontro com o Luís Cabral para que o Domingos pudesse voltar para a Guiné, também promoveu este encontro. E ao longo da conversa, uma das coisas que o Domingos disse ao Nino, disse ao Sr. Presidente, quer que eu lhe diga como é que eu o combati, quais são as armas? E o Nino, que era um militar, ficou muito interessado em saber. Então, mas diga, qual foi a sua estratégia? E o Domingos disse, rezei muito por si em Fátima. E a Guiné entrou num processo, aquelas eleições
não foram livres e justas, mas nós não quisemos que houvesse problemas na Guiné, dissemos claramente que reconhecíamos os resultados, mas nós o Domingos chamou a atenção disto. Esta vontade tão expressa do povo das ruas não vai poder ficar abafada desta maneira. É bom que criemos condições, é bom que criemos meios de diálogo. Isto não aconteceu. Um ano depois houve o processo de 7 de junho, que foi aquela guerra civil. Uma guerra civil para o qual Dom Setímio não esperou que os resultados viessem a ser o que fosse. Não. Empenhou-se diretamente no processo. Vai à Guiné, faz os contactos com todas as partes. Eu estava em Cumura, refugiado, já estava há um mês em Cumura e acompanhava. Cada vez que ele conseguia ir a ter com o Ousmane Mané, vinha e dizia: olha, aquela parte está mais ou menos. Agora falta amolecer o coração do Nino. Amolecer o coração do Nino. E ele ia para o outro lado. E vinha até que uma altura que ele me diz: olha, eu estive com o Domingos, porque entretanto separámos-nos, ele acha que tens que voltar para Portugal com o miúdo, tinha lá com o meu filho. Eu venho para Portugal. E Dom Setímio continuou aquela luta, deu a vida ali, aquele último suor, o seu sangue, para ver se conseguia criar um ambiente de reconciliação e de paz para aquele povo, para aquele país que ele tanto amou e que adotou e que aquilo dizia o país dele. Ele esteve doente, veio em tratamento à Itália e no dia que ia regressar, era 25, 26 de junho, ele telefona ao Domingos e diz que precisava falar com ele, é urgente. Ia de passagem, ia fazer escala em Lisboa, antes de ir para Bissau, e queria falar com ele. E o Domingos diz: pronto, agora temos que preparar-nos, porque temos que ir para o aeroporto, Dom Setímio chega e ele precisa falar comigo. Meia hora, um quarto de hora depois, volta a ligar. Domingos, não te esqueças, eu preciso falar contigo. A terceira vez que liga, até o meu filho que atendeu, era pequeno, diz: quem és? Diz: eu sou o filho. Como é que tu te chama? Arturo. Diz: então, e de onde é que te vem este nome? E o meu filho diz: eu sei que é do bispo, que o meu pai diz que é o nome do bispo. Pronto. E ele diz: então pronto, diz ao teu pai que o bispo está à espera dele. O meu marido ficou intrigado e disse: isto não é Dom Setímio, não é ansioso, não manifesta essa ansiedade, não percebe o que é que se está a passar. E fomos ao aeroporto. E nesse dia o trânsito era tão grande que ele saiu primeiro, não conseguiu estacionar, eu saio do carro e vou ao encontro de Dom Setímio. Ele tinha muita gente à espera dele na saída. E ele saiu pela parte frontal e foi onde ele tinha marcado o encontro e eu encontro-me com ele, abracei-o. Ele disse: Dom Setímio vai para a Guiné. Vou para a Guiné e vocês todos têm que ir para a Guiné porque temos que lutar para a Guiné. A Guiné não pode ficar desta maneira. Entretanto, o meu marido chega, eles têm uma conversa longa sobre a Guiné, sobre o homem, a história que se repetiu. Ele era muito preocupado e sentia uma certa frustração de achar que não chegou efetivamente ao coração dos homens. E o meu marido dizia: não, o que plantou na Guiné tem raiz forte. Dom Setímio, levou-me para a Guiné, eu fui para a Guiné, fez de mim um homem e até hoje acho que nunca o desiludi e nem quero fazer-lhe isso. E ele dizia: eu sei. E o meu marido perguntou: lembra-se quando eu saí do Montreal e que eu voltei para Bissau e que eu estava muito triste e pedi-lhe desculpa porque saí, porque não ia conseguir ser padre, por isso é que saí do seminário? E o Dom Setímio disse: mas eu quando te mandei para o seminário com 12 anos, disse-te que era para seres padre. Eu queria que tu fosses um homem. E tu és um homem. Portanto,
é isso que tens que fazer. O meu marido, ainda como médico, preocupou-se com a situação de saúde dele e ele diz, não, estou bem. Levantou-se, pôs-se de pé, abriu os braços e disse, estás a ver como é que eu estou? Eu estou muito bem. Ele vai para a Guiné, chega à Guiné, acho que um dia depois, recebo a notícia, foi através da RDP África, que me telefona para casa, a pedir uma reação sobre a morte do Dom Setimio. E é claro que eu estava desfeito. E na altura, meu marido estava em Cabo Verde, tinha viajado para Cabo Verde, e ele teve a notícia no aeroporto, quando o jornalista diz isso. E Dom Setimio deu tudo para a Guiné, e todas as pessoas que com ele cruzaram deixou a sua semente. É preciso trabalhar isto. A paz tem que ser trabalhada. Nós temos que criar uma forma discursiva de chegar à conciliação e ao entendimento. Eu estive nessa cerimónia agora em Verona e depois fomos à Selva de Pronho visitar a Casa-Museu. Olha, aquele ambiente que eu vivi deixou-me esperança. Deixou-me esperança. Dom Setimio, já numa terceira geração daqueles jovens todos que correram a Verona e para esta cerimónia, vinda de toda a diáspora da Guiné, de todos os cantos da Europa, para esta cerimónia, a forma como organizaram, a forma séria, a postura que tiveram neste evento, é para divulgar, porque está ali uma semente. Só que na Guiné, ainda continuamos todos uns diamantes brutos que precisa ser lapidado, mas Dom Setimio o que queria era isto, criar um homem novo na Guiné-Bissau, mas sobretudo alguém que tivesse consciência da sua dignidade humana e que trabalhasse para honrar essa sua situação de dignidade e também exigir respeito em relação a essa dignidade. O que nós fizemos na Guiné para que nunca mais ninguém fosse fuzilado, ninguém fosse atacado, sem que houvesse um levantamento e pessoas terem coragem de manifestar-se. Hoje vivemos situações difíceis, outra vez na Guiné-Bissau, em que as pessoas veem as suas liberdades cerceadas, ainda assim as pessoas saem à rua e manifestam. E quando foi o processo de fuzilamento do 17 de outubro, ninguém ousou sequer chorar em público. As pessoas choraram escondidas nas suas próprias casas. Portanto, alguma coisa se fez e nós, pelo Dom Setimio, pela sua memória, pela sua vida que deu para a Guiné, os guineenses precisam de olhar para Dom Setimio como alguém, como enviado de Deus e que aceitou a sua missão de evangelização, a sua missão de humanidade, da irmandade que nos relaciona todos como ser humano, uma dignidade que não está condicionada a nada, que está ligada ao simples facto de sermos seres humanos. Ele conseguiu transmitir isso para os guineenses e com quem com ele lidou.